Irmãos, bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, em cada vida, em cada família nessa manhã. Que Deus muito nos abençoe e nós estamos aqui mais uma vez para a nossa devocional diária. Queridos, nessa manhã eu convido você a fechar os seus olhos e nesse dia do Senhor, vamos invocar o nome dele. Vamos agradecer a Ele por mais essa semana que está se iniciando e hoje iniciando já na presença de Deus, já buscando a presença dEle, buscando a face dEle através de orações e através também da meditação na Sua palavra. Queridos, então feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por essa manhã de domingo, onde nós já conseguimos ver a, a sua ressurreição. Nós conseguimos ver que o teu filho amado Jesus, ele triunfou sobre a morte, triunfou sobre o pecado, triunfou sobre os poderes das trevas para nos garantir vitória, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor Jesus, ele ressuscitou. E hoje vivo está no nosso coração, no nosso meio, na nossa casa, nos nossos afazeres. O Senhor tem nos ressuscitado também para uma vida de milagres, uma vida de transformação. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra nessa manhã. Obrigado por esses irmãos que estão assistindo essa live. E que o Senhor nos abençoe. Fique conosco, Pai. É o que nós pedimos no nome de Jesus e já te agradecemos. Amém. Queridos, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de João. Nós vamos ler o capítulo 13, os versículos de 12 a 15. Uma parte de um texto muito importante para as nossas vidas. E hoje nós vamos começar a falar sobre um tema novo. Lembrando que todos os domingos nós iniciamos um tema novo e trabalhamos esse tema durante toda a semana. Tá bom? Então, o tema dessa semana é humildade, a mais importante de todas as virtudes. Então, hoje nós vamos ver aí algumas lições que o próprio Cristo deixou para nós em relação à humildade. Então, livro de João, capítulo 13, a partir do versículo 12, vai dizer o seguinte: Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Queridos, o contexto aqui desse texto que nós acabamos de ler é o seguinte: já estava no dia da ceia da Páscoa e Jesus então se reúne com seus discípulos. João é o único livro dos evangelhos, dos 4 evangelhos, que não fala sobre a ceia do Senhor. Mateus, Marcos e Lucas, eles dão detalhes sobre a ceia, o partir do pão, e Jesus falando sobre a importância da ceia, mas João ele não faz. Ele conta o que aconteceu enquanto estavam reunidos na mesa para a celebração da Páscoa e também da ceia, mas ele não cita detalhes sobre a ceia do Senhor. E João ele vem falar aqui sobre algumas situações que aconteceram quando estavam na mesa. Então a primeira coisa que João vai dizer é que eles estavam reunidos ali e não tinha ninguém para seguir a tradição que era necessário. Era necessário que antes de que eles se assentassem na mesa, antes de comer a Páscoa ou comer qualquer tipo de refeição, era necessário eles lavarem as mãos e lavarem os pés. Era necessário isso, né? É uma tradição dos judeus que eles fazem até hoje. E ninguém tinha feito isso ainda. Ninguém tinha lavado os pés e muito menos as mãos. E Jesus então, ele tira a sua veste de cima, a túnica de cima,
E existem alguns teólogos que fizeram uma exegese um pouco além do que deveria ser, se é que vocês me entendem. Eles falam que Jesus ficou sem, né, a parte de cima, ou uma veste de cima ficou sem. Não. As vestes dos judeus tinham partes, e Jesus tirou a primeira parte e ficou com a veste de baixo, tá? E estava simbolizando que ele estava sendo um servo, porque aqueles que eram livres, que não serviam a ninguém, que eram senhores, por assim dizer, que não trabalhavam para ninguém, para nenhum senhor, eles usavam duas vestes, né? Era a túnica de baixo e uma túnica mais bonita por cima, para dizer que eles estavam numa posição melhor. E quem era servo usava uma túnica só, para dizer que existia um senhor e que ele estava trabalhando para este senhor, tá? Era como um uniforme, só para a gente poder entender um pouco melhor. Então Jesus, ele tira a túnica de cima e pega uma toalha, para nós entendermos melhor, uma toalha de banho. E Jesus então coloca essa toalha por cima da primeira veste e pega um recipiente com água e ajoelha perante os seus discípulos e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E eu fico imaginando naquela mesa bonita, arrumada, toda decorada, com seus discípulos ali sentados, todos apreensivos, atentos àquilo que Jesus falaria, àquilo que Jesus iria ensinar para eles. E Jesus então se ajoelha perante os discípulos. Eu imagino Tomé, com a sua certa incredulidade no seu coração, já vendo o mestre ali ajoelhado aos seus pés, pegando os seus pés, que muitas vezes estava sujo, encardido, fedido, de viagem, de poeira do deserto, de poeira daquela região, sujo, lavando os seus pés. Eu vejo Cristo ali lavando os pés de Judas, o traidor. Jesus já sabia quem era o traidor, tanto que após essa instrução sobre a humildade, Jesus vai apontar o traidor. Jesus então lava os pés dos seus amigos. E quando chega na vez de Pedro, Jesus se ajoelha. E Pedro, como que se achava o líder, que ele era o que estava ali perto de Jesus, o mais ousado entre eles, vira para Jesus e fala: não, o senhor não vai lavar meu pé, não, de jeito nenhum o senhor vai colocar a mão no meu pé. É eu que devo lavar o seu pé. Não, senhor, não, o senhor não vai colocar a mão no meu pé, não. E Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, é necessário que eu lave os seus pés. É necessário porque se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro então se assusta com aquela resposta de Jesus e ele vira para o Senhor e fala: então o senhor lava o pé, lava a mão, lava os braços, lava a cabeça, lava o corpo inteiro. Faz o seguinte, lava o corpo inteiro. E Jesus, eu fico imaginando Jesus: Pedro, você nunca entende mesmo o que eu falo. Você já tomou banho, você já se lavou, é necessário só que eu lave seus pés. Porque o que eu estou fazendo aqui é para que vocês fiquem limpos. E alguns de vocês ainda não estão. Jesus estava se referindo a Judas. Porque o inimigo já tinha tomado conta do coração dele. Satanás já tinha tomado conta do coração de Judas Iscariotes, o traidor. Mas Jesus mesmo assim faz esse ato de humildade. O tópico dessa perícope que nós acabamos de ler aqui se chama uma lição de humildade. Jesus vira para esses discípulos a partir do versículo 12 e começa a dar algumas lições para eles. E é sobre essas lições que nós queremos aprender hoje um pouco mais. Vejamos então algumas lições que Cristo nos ensina sobre a humildade. A primeira lição que Cristo nos ensina é aprender. O versículo 12 vai dizer o seguinte: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Jesus, como em todos os momentos, estava muito atento e se importando com o que eles estavam aprendendo. E se eles estavam aprendendo ou não.
Porque se caso eles não tivessem aprendido, Jesus faria algo diferente para que eles entendessem. E o objetivo é que eles aprendessem. Queridos, Cristo pergunta aos discípulos se eles entenderam aquilo que ele fez, porque era algo novo, era algo diferente, era algo difícil para o entendimento deles. Mas Jesus, com todo o detalhe que ele tinha, com todo o cuidado que ele tinha pelos seus, ele vira e pergunta: vocês conseguiram entender? Porque eu não lavei, desculpa, eu não lavei simplesmente os pés de vocês. Eu quero que vocês aprendam algo. Muitos dos que estavam ali estavam perguntando para Jesus: olha, em que lado que eu vou sentar com o Senhor quando o Senhor se tornar rei? No seu reino eu vou sentar à sua direita ou à sua esquerda? Qual vai ser o meu papel no seu reino? Como é que eu vou trabalhar para o Senhor no seu reino? Eles estavam vendo status, posições. E Cristo queria ensinar a eles sobre humildade. Por isso Jesus pergunta para eles: vocês conseguiram compreender o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz? Cristo estava fazendo algo além de um ritual de purificação. Jesus estava fazendo algo para eles que ficaria perpetuamente no coração deles e que chegasse aos nossos corações hoje. Porque aquele ritual de purificação, eles teriam que fazer novamente depois. Porque os pés, eles iam andar, eles iam sujar os pés de novo e teriam que lavar novamente. Mas a lição que Jesus estava querendo que eles aprendessem era uma lição que perdurasse até hoje. A humildade. Queridos, e aprender não é uma coisa fácil. Nós sabemos disso. Quando nós estamos aí na escola, numa faculdade, num curso técnico, profissionalizante, nós vemos as dificuldades que temos, muitas vezes, de uma matéria ou outra, de uma situação ou outra. Talvez na parte teórica ou na parte prática, é meio complicado, às vezes a gente fica meio empacado. Nossa, isso não entrou na minha cabeça ainda. Mas existem duas classificações de pessoas nesse processo de aprendizado. Existem os que gostam de aprender e os que não gostam. Existem também aqueles que realmente aprendem e aqueles que não aprendem. Aqueles que metem o bigué, sabe? Ah, consegui entender? Eu consegui, entendi. Então explica pra mim. Chega na hora mesmo que vai explicar, não entendeu foi a nada. Quantas vezes eu e você também somos assim? Cristo hoje quer nos ensinar nesse começo de semana sobre uma lição importantíssima, a humildade. Aprender a humildade. Ninguém nasce sabendo. Nós precisamos aprender isso. E talvez leve dias, semanas, meses, anos, décadas para aprender as coisas. Mas nós não devemos desistir. Cristo estava ali para ensinar eles. E quantas outras vezes Jesus demonstrou isso? Jesus fez com que eles aprendessem sobre a humildade. E agora Jesus estava ali, fazendo. E é o que nos leva à segunda lição. A segunda lição sobre o ensino de Jesus sobre a humildade é praticar. Versículo 14 vai dizer o seguinte: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus estava apresentando para eles ali a teoria das coisas. É assim que vocês têm que fazer. Lavar os pés uns dos outros. Agora Jesus estava falando para eles aqui: vocês devem praticar. E Cristo fez com que eles compreendessem a primeira lição com o objetivo de incentivar a prática. E nós vemos isso no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, onde ele vai dizer o seguinte. Eu vou abrir aqui para a gente poder ler.
Capítulo 1, versículo 22 de Tiago. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Jesus estava dizendo a mesma coisa aqui que Tiago só repetiu. A teoria é muito bom, é bom que vocês tenham a teoria cravada no coração de vocês, mas o importante mesmo é colocar em prática, porque a teoria sem prática não vale de nada, e a prática também sem a teoria também não vale de nada. Nós precisamos ter no raciocínio, aqui na nossa cabeça, na nossa mente, aquilo que Cristo fez, mas nós devemos botar em prática aquilo que Ele nos ensinou. Jesus mostra na prática como fazer. Ele, sendo o Senhor e o Mestre, fez. Os discípulos também deveriam. E a prática não é algo pontual, não é algo que acontece e depois acaba. A prática é algo constante. Nós devemos praticar as coisas. É a prática que leva à perfeição. Não é assim que diz o ditado? Com as coisas de Deus também. Para um caminho de santificação também. Para sermos humildes, nós devemos praticar a humildade. Queridos, é muito fácil nós, muitas vezes, olharmos para alguns testemunhos e ouvir as pessoas falando, não, porque eu sou humilde. E a gente vai conhecer a pessoa depois e ver que não tem humildade nenhuma. Porque a humildade, ela não é algo de fala somente. Porque falar, até papagaio fala. É assim que a minha avó falava para mim. Falar até papagaio fala. Mas e agora praticar? Vamos praticar a humildade, queridos. Cristo tem nos ensinado. E nós devemos aprender. Cristo tem nos mostrado na prática. E nós devemos também praticar. Semana passada nós falamos sobre sermos semelhantes a Cristo. Se nós queremos ser semelhantes a Cristo, nós devemos também ser humildes, porque Cristo nos ensinou a sermos humildes. Cristo nos mostrou na prática o que é ser humilde. Isso nos leva à terceira e última lição desse texto que nós acabamos de ler. A terceira lição sobre Cristo nos ensinar sobre a humildade é seguir o exemplo. É ser semelhantes a Ele. Queridos, eu não estou dizendo aqui que é fácil. É difícil. É complicado. A primeira coisa, o primeiro lugar onde nós devemos botar em prática isso é dentro da nossa casa. É junto com os nossos. A humildade do reconhecimento. A humildade de poder analisar situações e servir o próximo. A humildade está ligada diretamente ao amor. Ao amor. E Jesus, ele colocou em prática e falou, olha, eu sou o exemplo. Olha o versículo 15 comigo. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, vocês também façam. Jesus não estava somente falando e incentivando eles, mas Jesus estava mostrando na prática. Eu estou dando um exemplo para vocês. Eu que sou o Senhor. Vocês estão dizendo que eu sou o mestre, que eu estou acima de vocês. Eu aqui, ó, eu ajoelhei, eu lavei o pé de cada um. Vocês também devem fazer. Jesus deu 3 passos importantíssimos na aplicação de uma lição. Um ensino para esses discípulos. Jesus ensinou eles. Jesus incentivou eles. E Jesus mostrou para eles na prática. Mostrou no exemplo para eles. Os discípulos deveriam seguir o exemplo do mestre. E eles deveriam ver a necessidade da humildade mais para frente. Eles iriam ver isso. Existe uma passagem em Atos dos Apóstolos onde Pedro está na casa de um homem e Pedro sobe até o alpendre
né, dessa casa, como se fosse a laje de uma casa. E ali ele espera o almoço ficar pronto, porque ele estava com fome. E Jesus fala com ele. E fala para ele assim, não faça acepção de pessoas. Porque Pedro era um homem judeu. Pedro, ele via a necessidade de cumprir as leis mosaicas. E ele não estava errado, queridos. Pelo ensinamento judaico que ele tinha recebido, ele não estava errado. Ele devia seguir mesmo. A circuncisão, as leis de Moisés, que não eram somente os 10 mandamentos. São ao todo mais de 600 leis orais que Moisés recebeu. E eles deviam colocar em prática mesmo, tá certo? E Deus virou para ele e falou assim, não faça acepção de pessoas. O que eu purifiquei não torne impuro o que eu purifiquei. E ele então, após isso, recebe homens enviados de um homem gentio para convidá-lo a ir até essa casa desse povo gentio. Era sobre isso que ele estava falando para Pedro naquele dia. Não faça acepção de pessoas. Eu ensinei vocês a serem humildes. Eu ensinei vocês e vocês aprenderam. Eu falei, incentivei vocês a praticarem. Essa é a hora. Eu dei o exemplo para vocês. Agora esse é o momento. Vai. E tantos outros discípulos também. Filipe, caminhando, ele encontra com um eunuco que estava lendo ali a passagem bíblica de Isaías. Tantos outros discípulos que estavam ali, queridos. João e Pedro também, caminhando até o templo, viram um homem ali sentado, coxo. E tantos outros exemplos que nós vimos na Bíblia, onde os discípulos colocaram em prática o exemplo e o ensino que Jesus deu para eles. Como eu estava dizendo, a humildade está ligada diretamente ao amor. Assim como toda a multiforme do fruto do Espírito, ou as várias formas do fruto do Espírito que nós vimos ontem, está ligado ao amor, e todos os dons também estão ligados diretamente ao amor. A humildade sem amor se torna arrogância. Se nós tivermos o preceito da humildade no coração, mas não fizermos com amor, ela se torna arrogância. Infelizmente, queridos. E se nós não colocarmos tudo isso na prática, em amor, nós estamos longe daquilo que Cristo nos ensinou. Que hoje, no dia do Senhor, eu e você possamos entender essas lições maravilhosas sobre a humildade, a mais importante de todas as virtudes sobre nossa vida. E que nós coloquemos ela em prática. Porque Jesus nos ensinou e nós aprendemos. Jesus nos incentivou e nós vamos colocar em prática. E Jesus nos deu exemplo para que a gente siga constantemente este exemplo da humildade dele. Que nessa manhã, eu e você possamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor e falar para ele, obrigado, Pai, porque nesse dia, no domingo, o Senhor nos ensinou lições maravilhosas sobre a humildade. Feche seus olhos comigo, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado. Obrigado porque mais uma vez o Senhor se importou em nos ensinar, se importou em trazer para nós os teus mandamentos, aquilo que é necessário para as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos ensinou e espera de nós que nós aprendemos. O Senhor nos incentivou a praticar e o Senhor espera de nós que a gente coloque em prática aquilo que nós aprendemos. O Senhor também deu o exemplo com o objetivo que a gente também siga os seus exemplos. A humildade, Senhor, está ligada diretamente ao amor. Derrame amor sobre o nosso coração, para que a gente coloque em prática, Senhor, os dons espirituais, o fruto do Espírito e tantas outras virtudes que nós lemos na Bíblia, como a humildade.
Que nós coloquemos essas virtudes, o fruto do teu espírito, os dons espirituais com amor, que nós apliquemos com amor, que nós vivamos essas virtudes com amor, em amor, o amor do Senhor. O amor que vem do Senhor, o amor que o Senhor ofereceu para nós, o amor que nós recebemos que veio diretamente do seu amor, Pai. Obrigado. Obrigado porque o seu amor, ele se chama Jesus Cristo. O seu amor foi pregado na cruz para nos mostrar, ó Pai, que o Senhor amou o mundo de tal maneira. E obrigado por nós termos acessado este amor, recebido esse amor e encontrado esse amor. Obrigado, Senhor. Fique conosco e nos abençoe. Nesse dia é o que nós oramos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe e que hoje, no dia do Senhor, você vá para a escola dominical, vá para o culto da sua igreja, vamos nos reunir, vamos adorar o Senhor juntos, vamos celebrar a vitória da cruz, a vitória da ressurreição de Cristo sobre nós. Vamos celebrar a vida e a oportunidade de vivermos mais uma semana. E vamos também colocar em prática a humildade. Vamos servir uns aos outros em amor nesse dia. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que nós possamos nos encontrar daqui a pouco em nossa igreja. Que Deus te abençoe, queridos. Tenha um ótimo dia. Graça e paz a todos.